Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre meia hora, tá? Qual hino eu posso executar na meia hora, a velocidade, né? A proporção dos valores. Se eu posso tocar muito lento ou muito rápido, mais ou menos, né? Qual seria o hino mais correto para se tocar? Tá, então eu preparei algumas dicas, alguns tópicos para falar para vocês, tá bom? Então vamos começar pelo primeiro tópico, que seria o que? A escolha do hino, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente vai tocar algum hino na meia hora, a gente tem que procurar tocar os hinos que a gente tem mais facilidade para tocar. Então, não adianta eu querer chegar lá na hora e escolher um hino muito difícil para ser tocado. Não, vai ficar ruim, né? Vai dar ruim. Porque vai acabar que eu vou errar aquele hino e a Irmandade vai estar toda na comunhão, né? Uma parte, pelo menos, né? Fica na comunhão ouvindo a meia hora. E a gente também tem que passar essa comunhão para eles, né? Porque às vezes tem irmãos ali dentro que estão provados, né? E o culto não começa somente a hora que o irmão fala Deus seja louvado lá na frente. Não, o culto já começa às 7 horas, né? Ou a meia hora antes, quando a irmã começa a execução dos hinos, né? Então a gente tem que chegar, orar com calma, né? Abrir o órgão, tudo e executar os hinos da meia hora da melhor forma possível, tudo bem? Então, ó, a gente tem que esses hinos que vão ser tocados na meia hora, a gente precisa procurar estudar eles em casa antes, tá? E com eles já preparados para tocar. Então, se a gente toca mais ou menos aí uns 3 hinos, né, na meia hora, vamos estudar lá em casa uns 4, 5 hinos, tá bom? Para a hora que chega lá, você tem o que escolher. Tudo bem que tem vezes, né, que a gente chega lá para fazer meia hora, a gente sente de tocar um outro hino que a gente não estudou em casa, não tem problema, né? Às vezes uma pessoa tá ali dentro esperando para tocar aquele hino, tá pedindo um sinal e você tá sentindo de tocar aquele hino, então toca aquele hino da melhor forma possível, tá bom? Ao escolher os hinos para fazer a meia hora, a gente tem que procurar uns hinos mais simples, que não tenham muitas passagens complexas, que fique trocando muitas notas, é, que não tenha muita nota pontuada, exemplo de colcheia com ponto semicolcheia, né? Ficam os hinos assim, não que não podem ser tocados, podem ser tocados, não tem problema. Só que não vai ficar assim tão bonito, né? Parece que esses hinos mais movimentados assim, eles não trazem muita comunhão assim para aquela hora, né? Da meia hora. Então, procurar tocar hinos mais simples possíveis, sem muita passagem, sem muitos hinos de colcheia com ponto semicolcheia, tá bom? Ó, um exemplo de um hino cheio de colcheia com ponto semicolcheia é o hino 37. Eu até aberto nele aqui, né? Porque eu vou executar o hino 38 para falar sobre a meia hora com vocês. Então, ó, eu vou tocar só um pedacinho do hino 37 como se fosse meia hora, tá bom? Vamos lá. Né? Então, ó, é o hino 37. Ele é um hino difícil, não é um hino fácil, né, para executar. Ele não fica feio, né, tocando assim com calma, tudo, mas é um hino assim bastante movimentado, né? Então a gente tem que evitar de tocar esses hinos assim com muitas colcheias com ponto, tá bom?
Outra coisa também, quando a gente for estudar esses hinos em casa, vamos procurar a tocar esses hinos com o contralto, né? Se a gente não tem facilidade, não tem problema. Mas assim, quando a gente coloca o contralto para tocar o hino da meia hora, parece que preenche mais, sabe? Fica uma coisa assim mais harmoniosa, né? Do que tocar só com o soprano. Porque tem hino que às vezes tem uma passadinha ali, tipo no contralto, do, ré, do, né? E às vezes você tá escutando a meia hora e parece que precisa daquelas notinhas do contralto. E a organista às vezes não tem tanta facilidade assim, então acaba não tocando com o contralto. Mas não é obrigatório também, claro, né? Não tem problema a gente tocar sem o contralto. Mas se a gente conseguir estudar alguns hinos em casa e colocar esse contralto, né, para tocar, para executar a meia hora, vai ficar muito bonito, tá? Não fica feio não, pelo contrário, fica lindo, tá bom? Lógico que para a gente conseguir executar o contralto, né, a gente precisa estudar para que fique evidenciado somente a voz do soprano, né, e o contralto fique ligado, né? Não pode tocar o contralto todo desligado lá. Todos os hinos que a gente for tocar, nem que seja com meia hora ou não sendo meia hora, a gente precisa executar ele obedecendo sempre a proporção dos valores, tá? O que é a proporção dos valores? Dá o valor exato daquela figura. Se vale 2 tempos, dá 2 tempos. Se vale 1 tempo, dá 1 tempo. Se vale meio tempo, se é 3 quartos, 1 quarto, né? 4 tempos. Dá os tempos exatos dos valores das figuras. Na meia hora é a mesma coisa, tá? A velocidade que a gente toca na meia hora é um pouco menos da velocidade mínima que está marcado aqui no inário. Tipo assim, ó, esse hino 38, que eu vou vocês daqui a pouquinho, a velocidade dele está marcada assim, ó, 56 a 72 batidas por minuto. Então, 56 é a batida mínima, né? E 72 é a batida máxima. Então, 72 bate mais vezes, né? Então, é o mais rápido. Então, quando a gente for tocar, a gente vai tocar menos que a mínima. Só que não é o menos que a gente não consiga identificar o hino, tá? Porque às vezes a gente tá tão na comunhão ali que só você sabe o hino que você tá executando ali naquele momento. Mas a irmandade, que é o principal, né, que tá ali ouvindo, os músicos, o ministério, eles estão ali querendo saber o hino que você está tocando também. Então tem que ser uma velocidade que todo mundo consiga identificar, né, o hino. Por isso precisa ser tocado na proporção certa dos valores, das figuras, tá? Lógico que no final de frase, se você quer aumentar um pouquinho o valor da figura, não tem problema, mas é um pouquinho só, tá? Porque a gente não vai ter o metrônomo lá na hora pra gente tocar. A velocidade certa, nossa, fica 100% exato. Não é, gente, não fica 100% exato. Mas assim, a gente procura chegar no 100%, tá bom? Então, ó, esse hino é 56 batidas por minuto, né, a mínima dele. Eu vou colocar aqui no 40, tá? Que é um pouco abaixo da mínima, tá bom? Ela mais ou menos é uns 30%, 35% abaixo da velocidade média do hino, tá bom? Então a gente acha a média e fica lá entre 30% e 35% abaixo dessa velocidade média do hino, tá bom? Então vai dar 40, 41 ali mais ou menos. Então, ó, eu vou deixar no 40. Ó, eu vou colocar no metrônomo aqui no meu órgão as batidas de 40, tá? Para vocês darem uma verificada aí, ó. Tá vendo? Essa é a velocidade de 40. A velocidade mínima dele é 56. Eu vou tocar um pedacinho, vou tocar até a introdução na velocidade mínima e depois eu vou tocar um pedacinho deles na velocidade, nessa velocidade de 40 batidas por minuto aqui,
tá? Vamos lá. Então agora eu vou tocar na velocidade que eu falei lá pra vocês, que é de 40, tá? Pra fazer a meia hora. Eu não vou tocar como se fosse meia hora, assim, no pedal de expressão, que eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Mas só pra ver a velocidade. Tá vendo que diminui a velocidade, porém dá pra gente entender ainda o hino que está sendo executado, tá? É diferente de eu tocar assim, ó. Parece que as notas não têm fim. A gente que tá ouvindo a meia hora, às vezes a pessoa que tá tocando não tá sentindo isso. Mas às vezes a pessoa que tá ouvindo a meia hora, ela não vê a hora que acabe logo aquela nota para continuar a outra. Vai dando aflição, né, gente? De tão devagar que tá, né? Então imagina tocar na velocidade assim, do começo ao fim, a gente vai tocar só esse hino os 20 minutos, né? Vai ficar um hino só e a Irmandade não vai entender. E aí a meia hora que você acabou de fazer, pode ser que não tenha surgido tanto efeito, né, como deveria surgir, tá bom? Então a velocidade, uma velocidade abaixo da mínima, porém não tão devagar que a gente não consiga entender qual é o hino. Quando a gente vai fazer a meia hora, a gente procura também usar o pedal de expressão, tá bom? Quando que eu vou usar? Como eu vou usar esse pedal de expressão? É simples, não é complicado. Então, nos hinos, todos os hinos não tem as virgulinhas? Tem as virgulinhas menores e as virgulinhas maiores. As virgulinhas menores, elas indicam a semifrase e as vírgulas maiores, o final das frases. Tá? Então, ó, na semifrase, tem hino que a gente consegue baixar o pedal de expressão, tem hino que a gente não consegue, porque o valor da figura ali é muito pouco, então não tem como a gente ficar baixando e levantando já, tá? Porque vai dar aquele susto só. Agora, no final de frase, já tá acabando ali a frase, né? Então, a gente consegue diminuir um pouco mais o pedal de expressão, a intensidade, né? Só que quando a gente diminui o pedal de expressão, a intensidade, a gente não pode diminuir tudo com o som acabando. O som não pode acabar, tá? O som ele tem que diminuir, porém a gente tem que ouvir ele ainda, tá bom? Tanto na semifrase como na frase, no final da frase. Ele só vai acabar mesmo de vez lá no final do hino, tá? Então, acabou a primeira estrofe, baixa o pedal de expressão, como se tivesse uma fermata lá no final do hino, que é nesse hino que já tem, né? A fermatinha lá, no final do hino. Mas tem hino que não tem a fermata. Então, entre uma estrofe e outra, quando a gente faz a meia hora, a gente dá essa fermata, baixa o pedal de expressão, né? Respira e começa novamente. Quando a gente está tocando o hino normal no culto, a Irmandade também faz isso, né? Os músicos, todo mundo faz isso. Acabou aquela estrofe, né? Dá aquela pausinha, respira e começa novamente, né? Até tem a gente foi ensinado há um tempo atrás para dar 2 pulsos, né? Antes de começar
a próxima estrofe para dar tempo da Irmandade dar aquele fôlego, os músicos dar um fôlego, né, para começar de novo, para recomeçar a tocar o hino, tá bom? Então, ó, usar o pedal de expressão na semifrase e no final de cada frase, tá bom? Mas, que nem eu falei para vocês, não é uma execução assim exagerada, tá? A meia hora, ela já é uma intensidade mais baixa, né, que a gente toca. A gente toca no P até o meio forte ali, mais ou menos, né? Então, a gente não pode diminuir tudo, porque já tá suave. Então, se diminuir tudo, fica sem som mesmo. Tá bom? Ó, então, eu vou tocar a primeira vez com o metrônomo no 40, igual eu tinha já comentado com vocês, tá bom? Eu vou deixar só o metrônomo aqui, só que eu vou diminuir a intensidade dele para não ficar tão marcando aí no vídeo, tá bom? Então, ó, lembrando que a proporção dos valores, a gente não pode fugir muito dela, tá? Vamos lá. Baixa o pedal. E aqui abaixa na segunda nota, ó. E aí aumenta aos poucos. Dá os dois tempos, a fermata, abaixa o pedal. 1, 2. Tá, então, ó, entenderam como que faz? Bom, então, vocês viram como eu acabei de executar o hino? Nas semifrases, a gente baixa o pedal de expressão, uma forma certa, assim, mais certa, né? A gente vê aonde que abaixa o pedal de expressão, onde começa, onde, né, começa a baixar o pedal de expressão, é a gente lendo a poesia do hino. Então ali, ó, na respiraçãozinha, que palavra que vem antes da respiração? Ó Senhor, és minha vida, e respira. Então, ó, a palavra vida, a sílaba mais forte não é o vi, né? É o vida, a gente fala vida, não fala vida, a gente fala vida. Então, a melodia ela vai acabar meio que indo junto com as palavras. Então, a gente usa o pedal de expressão conforme as palavras dos hinos, tá? Então, ó, a gente tá marcado vida, então o vi a gente deixa mais forte e o da a gente vai dar já diminuindo, tá bom? E lá no final da frase inteira mesmo, tá marcado assim, ó, com prazer te vou louvar. Então, ó, é louvar e não louvar. Né? A sílaba mais forte do louvar é o var. Então a gente tem que dar essa nota para depois a gente baixar a intensidade. Tá? Então, ó, fica assim, tá vendo? Ó, dá ouvida. Tá vendo? Eu dou o louvar para depois eu abaixar, tá? O pedal de expressão. E também lá no final, vocês viram que eu também dei a última nota do hino, dei a fermata, dei um tempinho e já reiniciei novamente, tá bom? Então, esse foi o propósito
desse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.